Se você tem um notebook da Apple, você tem aquela maçãzinha, você confia. Eu vou falar para vocês agora, vejam, todas essas empresas que eu estou citando, na verdade, eu estou enaltecendo, mostrando que são grandes empresas. E a dificuldade que é para gerar essa confiança da marca. Se eu pedir para vocês, levar isso agora, em casa, em sala de aula, se eu virar para vocês falar assim, olha, levante o braço, eu vou falar o nome de uma marca, e se você confia nessa marca, se você acredita nessa marca, se você entende que essa marca é uma marca de peso, levante o braço. E aí eu vou usar logo uma marca que pode ser mais masculinizada, mas as mulheres seguramente conhecerão. Se eu falar a marca de motos Harley Davidson e pedir para que você levante o braço, caso você considere essa marca como uma boa marca, peço agora, por favor, levante o braço. Isso. Agora eu peço que continue de braço levantado se você já andou de Harley Davidson. Aqueles que restaram de braço levantado, eu vou falar o seguinte, continue de braço levantado quem já andou na sua Harley Davidson. Bom, agora que eu não estou enxergando mais ninguém, eu trago ao meu exemplo, que fui o primeiro a levantar o braço sem saber andar de moto. Mas você fala, Renato, como é que isso aconteceu? Ué, eu e dezenas, centenas, milhares de pessoas ao redor do mundo, há algum tempo atrás, assistimos um embate fabuloso de 2 lutadores brasileiros na final do Ultimate Fighting, que, aliás, foi dormir 3h30 da manhã e a briga terminou com um chute. Na hora que o nocauteado cai no chão, tem um símbolo imenso da Harley Davidson nas costas dele. O que eles estão agregando? Quem é o público que está assistindo aquilo? Quem é o público de motocicleta? Será que aquilo poderia estar agregando alguma coisa? Você trabalhar especificamente com determinadas pessoas, determinados esportes, determinados eventos, com determinadas marcas? Você, quando compra uma moto da Harley Davidson, você não compra um produto, você compra um conceito. Você já se vê na Rota 66, cabelos ao vento, em busca de liberdade. No meu caso, Rota 66, um calor desgraçado, não sei andar de moto, não tenho cabelo para tocar ao vento e nem quero ter essa sensação de liberdade, mas eu fui o primeiro a levantar, deve ser uma boa marca. Então, quando eu digo que o princípio da confiança é aquele em que o consumidor deposita uma esperança na marca, é justamente isso. E você, movido por essa confiança, tem que ter um respeito garantido. Para a gente finalizar, eu vou estar falando de princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. A boa-fé se subdivide em boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. O que é a boa-fé objetiva? O que é a boa-fé subjetiva? Como é que isso se desenvolve? Qual é a importância disso? Tá bom. Primeiro, boa-fé. Boa-fé é o dever ser. Quantas vezes vocês já não escutaram isso? É a conduta esperada por parte do homem médio. E aí vocês devem estar falando para mim assim, Renato, como que eu gostaria de conhecer o homem médio? Eu vou apresentar o homem médio para vocês. Vejam, existem determinadas palavras que você, na verdade, utiliza elas como uma tecla, pimba. E quando você utiliza daquela palavra, você é remetido a uma imagem. Se eu falar soberania, você tem uma ideia. Você clicou ali, tá. Se eu falar liberdade, clicou, tá. Se eu falar, você vai criando conceitos, psicologia das massas, eu vou estar abordando isso nas próximas aulas. Clicou, é remetido. Eu vou estabelecer uma tecla que você possa clicar e conseguir identificar uma imagem para você achar quem é o homem médio e a partir dali a tua vida facilita. Isso é muito bom na hora de você estudar, na hora de você estar rememorando aquilo que você estudou. Esse tipo de tecla é a boa-fé. Boa-fé é o dever ser, é a conduta esperada por parte do homem médio. Aí você fala, quem é o homem médio? Quer ver a tecla que você vai remeter e nunca mais esquece? Homer Simpson. Sabe quem é o homem médio? Homer J. Simpson. Como assim? Cara, com base em que você está fazendo isso? Bom, foi feito um estudo, pegaram 2.000 mulheres, colocaram fotografias de personalidades e perguntaram para as mulheres, para as 2.000, qual dessas personalidades se assemelha mais ao seu marido? E com 87,5% dos votos, Homer Simpson liderou essa pesquisa. Quem é o Homer Simpson, gente? É tu, que às vezes chega em casa cansado, assalariado, fora do peso,
pouco cabelo e tudo mais, meia-idade, filhos, conta para pagar, aquele problema todo. Para mim, o homem médio é ele. Aí o que você faz para saber se aquilo teve boa fé ou não? Você fala, o Homer faria isso? Aí você fala assim, não, então essa conduta não é eivada de boa fé. Só que a boa fé se subdivide em boa fé objetiva e boa fé subjetiva. Boa fé objetiva e boa fé subjetiva. Renato, o que é a boa fé subjetiva? É a ausência de conhecimento do ilícito. Boa fé subjetiva é a ausência de conhecimento do ilícito. É o contrário da má fé. Vocês já viram pessoas que falam assim, eu não agi de má fé, eu agi de boa fé. O que ela está dizendo para você? Eu não tive culpa. Num código que consagra a responsabilidade objetiva, em que o agente responde independentemente da existência de culpa, salvo na hipótese dos profissionais liberais, falar de boa-fé subjetiva é uma furada. A boa-fé objetiva é a esperada no momento das contratações. A boa-fé adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, que eu posso utilizar nas relações eletrônicas, sobretudo nos contratos virtuais que eu travo, é a boa-fé objetiva, é a esperada no momento das contratações. Se eu travo um contrato, esse contrato tem que ser eivado de boa-fé objetiva. E quando eu digo que a lei é principiológica, a importância dos princípios vai se apresentar onde? Olha aí, quando a lei não fala nada, quando a lei não se manifestar, ali vem os princípios. Princípio da boa-fé objetiva. Vocês contratam em massa, contratam sem parar. Vejam, princípio da vulnerabilidade, princípio da hipossuficiência, princípio da confiança, princípio da boa-fé objetiva. Isso já é muito bom. Eu vou me voltar agora e perguntar para os nossos colegas de sala de aula se tem alguma dúvida, se gostariam de tirar alguma dúvida sobre esse tema. Bom, existe algum questionamento? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Sim, Renato. Eu gostaria de saber qual a principal importância dos princípios no momento das avaliações para concurso. Veja, isso é muito boa, foi muito boa essa questão. Imagine que você vai fazer, eu até acho que já comecei a falar, né? Porque, veja bem, na hora que você vai fazer um concurso, a lei de introdução ao Código Civil, ela diz que os princípios, eles são aplicados quando a lei não se manifestar. Daí eu dizer que a lei é principiológica. O tribunal italiano já dizia nesse sentido, quando falava, tinha uma decisão linda do tribunal, da Corte Constitucional Italiana, que dizia que os princípios seriam o tecido da lei, né, aquela rede de proteção da lei. Eu imagino que se eu estiver dentro desse microsistema de defesa do consumidor, os princípios, além de servirem de rede de proteção, eles são a própria lei. Porque se a lei surgiu com base nesses princípios. O dia que o direito se positivou foi ali. E na hora que você for fazer um concurso, e se por um acaso você invocar o princípio, como é que o examinador vai dizer que você esqueceu o artigo tal? Então eu acho que é muito importante você dominar os princípios para você conseguir transitar bem nessa órbita de concurso. Acho que pode ser interessante. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Renato, no CDC, onde eu identifico esses princípios? Bom, é fácil. Quer dizer, a gente vai identificar esses princípios a partir do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Todos os princípios estão ali elencados. Então, quando você começar a estar fazendo a tua prova, estar estudando e tudo, Renato, eu quero achar onde é que estão os princípios. Artigo 4º da Lei 8.078 de 90. Renato, qual é o princípio que, pelo seu entendimento, poderia ser o mais importante? Tá bom. Olha, muito obrigado por esse questionamento. Se o nosso tema hoje é internet, se o nosso tema hoje são relações eletrônicas, eu acho que o princípio da boa-fé objetiva é de uma importância fenomenal. Os contratos via internet, eles tomaram conta e você é obrigado a contratar. Ainda que você não goste muito de informática, você não irá conseguir fugir dos contratos virtuais, né? Se você é do melhor estilo meu pai odeia informática. Eu perguntei, inclusive, um dia para o meu pai, o senhor tem pendrive? Ele falou, tinha, mas há uns 2 anos atrás o médico tirou, agora eu estou bem, meu filho. Então, se você passou por isso, se você é como meu pai, que não tem conhecimento nenhum de informática, mesmo assim meu pai tem e-mail. E ele precisa.
Quer dizer, você hoje não consegue viver